futuro da energia hídrica, solar, eólica, nuclear. Esse é o tema da palestra de hoje do ciclo de conferências ILEA, Estudos Avançados em Ciências e Humanidades. Na primeira parte do programa, professores da Escola de Engenharia falam sobre energia solar e energia eólica. Acompanhe. Bom, boa tarde a todos. Com satisfação, nós damos início a mais essa sessão do ciclo de conferências Estudos Avançados em Ciências e Humanidades. Hoje teremos o tema o futuro da energia hídrica, solar, eólica, nuclear ou outras, né? Então, eu passo inicialmente a palavra ao professor Arno Kreisinger. Esse é o prédio da sede do Laboratório de Energia Solar. Nós temos ali módulos fotovoltaicos e um aquecedor solar também instalado. Nós temos equipamentos que foram desenvolvidos no próprio laboratório. Aqui é o simulador solar, dentro de um dos prédios nós temos... É um flash que, na verdade, durante 10 milissegundos ilumina o módulo fotovoltaico, e isso pode ter 2 metros de dimensão, e com isso se mede com uma qualidade equivalente à radiação solar, que tem um padrão de radiação solar para um dia de céu limpo, né? Esses são laboratórios para ensaio de inversores. Inversores é um dos componentes de um sistema fotovoltaico. Aqui já são ensaios térmicos, são equipamentos basicamente para aquecimento de água. Então nós fazemos medida da qualidade, alguma coisa, como é que é o envelhecimento desse equipamento, eficiência do equipamento. Então a gente tem que calibrar sensores, né? Tem toda uma sequência de instrumentação para isso. Ensaios de análise termográfica. Então, usando um termógrafo, se vê o efeito da distribuição de temperatura em componentes térmicos. Nesse caso, o que está aparecendo ali são módulos fotovoltaicos com temperaturas diferentes. E a própria medida da radiação solar em si, além de medir o espectro solar, se faz um estudo do efeito de diferentes horários de incidência da radiação solar sobre diferentes materiais que tenham uma sensibilidade espectral diferente. Também isso também afeta. Agora, entrando na parte de utilização da energia solar, eu só quero, em primeiro lugar, fazer essa divisão, porque existe a conversão térmica e a conversão fotovoltaica. E da conversão térmica ainda tem a conversão térmica usada para aquecimento de água ou de ambientes, e usada também para a produção de eletricidade através de concentradores. Então, começando a falar primeiro na parte de conversão térmica e aquecimento de água. A energia solar térmica, ela não é considerada como uma produção porque não é a produção de eletricidade, ela é considerada como uma forma de economizar eletricidade. Então as empresas que cuidam, a empresa, por exemplo, de planejamento energético, não contabiliza como matriz elétrica esse produto, e sim como uma forma de economizar energia elétrica. No futuro, com grande utilização de aquecedores de água solar, é possível, então, economizar cerca de 4% da energia elétrica que é gasta hoje para aquecimento de água, para banho e para utilização doméstica. De 5% a 6% da energia elétrica é utilizada com essa finalidade. Então é possível 4%, uma grande parte disso, economizar utilizando a energia solar. Aí existe uma associação brasileira de ar-condicionado, ventilação, tem o Departamento de Energia Solar. Eles fizeram, digamos, uma maneira de incluir dentro da matriz elétrica. Eles fizeram um falso gráfico lá, pegando os dados do Balanço Energético Nacional, e eles incluíram essa faixinha vermelha aqui, ó, que seria mostrando o quanto que contribui essa energia solar térmica hoje, já com tudo que tem instalado no Brasil. Na verdade, é bastante. É 1%, ou seja, o equivalente em 2013, que equivale mais ou menos ao que teve também de eólica em 2013. Claro, hoje as instalações eólicas já ultrapassaram esse valor e a térmica não cresceu tanto, mas é uma quantidade bastante significativa. Eu, de vez em quando, pergunto para as pessoas se vocês têm acompanhado em algum jornal e na televisão alguma propaganda com respeito a aquecimento solar. Ultimamente não tem nada. Mas não aparece porque os fabricantes não estão procurando propaganda, porque eles estão vendendo tudo que eles produzem. Eles não conseguem produzir o suficiente pela demanda, então não tem propaganda, não aparece nada. Isso tem crescido ultimamente muito no Brasil. Tem uma série de aplicações em que aparece, por exemplo, nessas casas populares, inclusive no programa Minha Casa Minha Vida, tem mais de 500 mil casas onde está se instalando, em cada uma delas um sistema desses. Aqui também são edifícios com sistemas, vamos chamar assim, de tipo popular de aquecimento de água, que evita ou diminui o uso da energia elétrica no chuveiro elétrico. Mas também existem
formas de aplicação disso integrada à edificação em casas, digamos, de maior custo e que são sistemas também mais caros. Como, por exemplo, aqui essa sacada, esses tubos, são aquecedores de água. A própria tubulação que está fazendo parte do peitoril é integrada na casa. Ou então numa parede de um edifício, esses tubos são aquecedores de água e que são utilizados na lavanderia ou no banheiro, esse edifício também. Então aqui tem restaurante, um prédio. Então tem técnicas de integrar isso na edificação e isso está crescendo muito no mundo inteiro e no Brasil também está se fazendo uso desse tipo de sistema. Mas o que mais tem impressionado nessa parte de energia solar é outra forma de conversão de energia solar em energia elétrica, no caso, diretamente através do sistema que é chamado de fotovoltaico. E dentro do fotovoltaico, o sistema que se usa mais é o que é integrado à rede. Então, basicamente, se tem um exemplo aqui, uma casa com um sistema fotovoltaico, com placas fotovoltaicas no telhado, essas placas são interligadas através de algum equipamento eletrônico, que é uma eletrônica de potência que faz essa comunicação, e com isso se tem, digamos, uma energia elétrica que é diretamente interligada à rede. E aqui, no caso, é uma foto de uma usina. Ficaria no campo, então, uma grande quantidade de módulos. Essas usinas estão começando a ser incorporadas, já teve leilões, estão sendo implementadas algumas usinas dessas no Brasil também. Aqui eu vou mostrar agora um vídeo, como é que é feita a produção dos módulos fotovoltaicos. Então, uma fase em que o silício, ele chama de texturizado. Ele sofre uma ação ácida que faz com que apareçam essas pirâmides, e isso faz com que a reflexão da luz diminua cerca de 30% que o silício reflete para 11%. Porque a luz, quando bate ali, ela tem múltiplas reflexões. Então, o silício, depois de passar por essa texturização, aí ele vai para uma segunda etapa, onde ele vai sofrer o que seria a formação de uma junção PN, né? Também não vou entrar em detalhes aqui por causa do tempo, mas basicamente essa lâmina de silício ela já tem uma camada do tipo P e vai ter uma colocação de fósforo, uma quantidade de fósforo que entra até uma certa profundidade. Aí passa por uma outra etapa, é feita uma limpeza da superfície para evitar de ter curto-circuito entre a superfície de cima e a de baixo. Depois, essa célula, essa parte de metal, ela vai passar a ter uma metalização na superfície. Isso é feito através de um sistema que é muito parecido com essa impressão de dizeres nas camisetas aí, que é uma impressão com uma telinha, que se usa uma tinta para fazer a camiseta. A mesma coisa acontece na célula, só que é uma pasta com prata e fica impresso na célula uma grade de linhas condutoras que depois de colocar num forno, isso acaba transformando isso em prata metálica mesmo. E aí a célula fica com esse formato, então um formato com essas linhas de prata, e a célula ela é testada uma por uma e elas são selecionadas em grupos diferentes de qualidade diferente. E aí vai para uma segunda fábrica, que seria a fábrica de módulos fotovoltaicos. A fábrica de módulos fotovoltaicos utiliza as células e basicamente o que tem que fazer é interconectar as células e colocá-las em série e a partir daí montar o que a gente chama de um módulo fotovoltaico. O módulo fotovoltaico é uma placa que, tem dimensões diferentes, mas em geral tem 1,70 m por 1 metro, mais ou menos, é o mais comum que tem, e é um vidro temperado, e essas células interconectadas, elas são coladas nesse vidro, só que elas são coladas através de uma laminação feita com o plástico funde. Isso é colado nessa placa, né, e se coloca depois uma moldura de alumínio e fica finalmente com um módulo, a gente chama de módulo fotovoltaico, que é bastante robusto, é capaz de resistir a impacto de granizo e pode ser instalado no telhado das casas ou numa usina fotovoltaica, e a partir daí se tem o que a gente chama de do módulo já sendo distribuído, sendo vendido. Isso aqui são algumas imagens aí de gráficos copiados é um grupo que estuda isso na Europa, né, que são dos produtores de sistemas fotovoltaicos, mostrando aqui a evolução de quantos módulos fotovoltaicos instalados ao longo dos anos, né, que mostra o ano 2000, 2001, isso vai até 2013, onde é azul é a Europa, e as outras cores vão mostrando outros países. No caso, esse vermelho aqui, esse laranja, é a China, que no começo não aparecia em lugar nenhum,
Então agora nos últimos anos apareceu a China também instalando sistemas. A China é o país que mais produz os módulos fotovoltaicos, mas até alguns anos atrás eles não instalavam lá, eles produziam para vender para a Alemanha, para a Espanha, e agora eles estão instalando também. Com a crise da Europa, a Europa passou a comprar menos módulos, então as fábricas continuaram funcionando com grande potência e então instalando na própria China. Esse outro gráfico já é a evolução da instalação não acumulada agora para cada ano, ou seja, a cada ano se vê que aumentou, teve uma parada ali entre 2011 e 2012, então não houve um acréscimo no mundo na parte de instalações, por causa dessa crise da Europa, né, para ver que a parte azul diminuiu, no caso, diminuiu inclusive em 2013, mas em outros lugares do mundo continuaram e continua crescendo. E esse crescimento fez com que o custo caísse, e o sistema então vem ficando cada vez mais barato. Esse mapa, ele mostra a incidência da radiação solar no mundo inteiro. Então vocês comparem, por favor, aqui, ó, a gente está vendo a Europa, que é o lugar onde mais se instala fotovoltaico, tem muito menos radiação solar, e muito menos tamanho do que aqui no Brasil. Claro, na África também, na Austrália também tem bastante sol. Aqui são as regiões da Europa onde mais preto é a cor, maior quantidade de instalação por habitante. O máximo valor seria 750 watts instalados, seria uma certa área de placas por habitante, né? Então tem uma distribuição grande. Na América Latina a coisa ainda está como se fosse nesse mais claro aqui, que é 0,2, é muito menos. Isso mostra que tem um potencial muito grande. E aqui é uma expectativa de crescimento até 2018 da energia, do mercado fotovoltaico no mundo, mostrando um crescimento. Tem um cenário pessimista, um cenário otimista e um cenário médio, mas em qualquer hipótese sempre vai ter um crescimento grande e muito significativo do uso dessa energia fotovoltaica. Aqui mostra o que aconteceu no ano de 2013, qual foi a forma de energia mais instalada na Europa em 2013. Então aparece em primeiro lugar energia eólica. Esse negativo quer dizer que alguma coisa de eólica foi desmantelada, foi desmontada, uma usina quebrou, alguma coisa, e o verde significa que cresceu. E depois vem a fotovoltaica. Então a segunda energia que mais cresceu na Europa, a forma de produzir eletricidade, foi a fotovoltaica. Esse aqui é um balanço já de 10 anos, mostrando também só a parte líquida, né? Mostrando também a fotovoltaica, não só no ano de 2013, mas nos últimos anos, junto com gás natural e vento, são as energias que mais produziram eletricidade nos outros 10 anos. Aqui um mapa, mais uma vez, agora comparando a Europa e o Brasil com a mesma escala e com uma escala de cores, mostrando o potencial que o Brasil tem. Então não há dúvidas que se na Alemanha, por exemplo, que é um dos países que mais tem utilização da energia solar, fotovoltaica, a intensidade de radiação é muitíssimo menor que no Brasil, as dimensões são muito menores, então na verdade é impressionante esse fato. Dentro do Brasil, isso aqui já são estudos da própria empresa de pesquisas energéticas, que há uns 5 anos atrás não incluía nas suas previsões o uso da energia fotovoltaica, e dizia mesmo, o presidente, que é o mesmo até agora, de antes, né, o Maurício, ele dizia que somente a partir de 2050 é que se iria cogitar a energia fotovoltaica, mas agora, vendo que realmente existe uma possibilidade, já tem uma previsão. Então aqui no caso, claro que é uma proporção de demanda, né, e a potência instalada fotovoltaica ela pode chegar a valores significativos aí nos próximos anos. Isso aqui é uma perspectiva, dependendo da política de incentivo que é utilizado, mas mesmo essa referência seria sem nenhuma política especial, chegando a 6% de toda a energia da rede interligada nacional, e no caso de ter incentivo com novas políticas, isso pode chegar a 9%. Então, quando se fala que a energia fotovoltaica hoje não tem quase nada instalado no Brasil, se pode pensar que talvez num horizonte mais largo, né, 2050, é uma energia que vai representar talvez 10% ou 9% da energia elétrica do Brasil. E para quem acha que pensar nesses pequenos percentuais não é importante, a gente tem que lembrar que é necessário ter uma diversificação, ou seja, utilizar várias formas de energia. Essas que vão ser discutidas hoje, né? Mas o importante é nunca ficar só com uma,
eu tenho que usar várias formas de energia e compor ali uma possibilidade dessas todas. Aqui é numericamente o mesmo tipo de resultado, né, mostrando uma possibilidade com novas políticas de chegar a quase 9% em 2050. Né, e ali em cima um outro estudo que foi feito, mas aquele é para um prazo menor, em 2023, mas que coincide também com o resultado, coerentemente com o resultado apresentado aqui. Bom, essa é a apresentação que eu vou mostrar para vocês. Então, agora, obrigado, professor Arno. Passando a palavra para a professora Adriane Petri. Primeiro ponto muito positivo da eólica, né, esse aspecto da energia renovável e limpa, que, digamos assim, é um dos fatores, é o fator que incentiva aquele número que o professor Arno mostrou, de que foi a fonte de energia que teve mais desenvolvimento, mais crescimento nos últimos anos, né, por esse aspecto ambiental muito favorável. O que a gente chama de energia renovável? É uma fonte que pode ser considerada abundante e inesgotável, que é o caso do vento. Do nosso ponto de vista, se não tiver vento, também nós não existimos também. Então, para nós, é inesgotável a fonte. Limpa, porque na conversão da eólica não existe nenhuma emissão de gás de efeito estufa, né? Nenhum tipo de efeito ambiental de emissão de gases. O efeito ambiental, o impacto ambiental é muito pequeno, muito próximo, com pouco impacto, e que normalmente se ajusta ao ambiente, né? Se integra ao ambiente a fonte de energia. Outros aspectos que eu vou destacar, porque a gente já falou da sustentabilidade, da preservação ambiental, a diversificação da matriz, que é um ponto muito importante. A questão da fonte estar localizada próximo das regiões de consumo. Então, ao invés de eu ter que fazer uma grande central num ponto único no país e depois transmitir e distribuir essa energia, com bastante perda e custo, eu posso fazer centrais distribuídas nas regiões próximas às regiões de consumo. A questão da geração de empregos, desenvolvimento econômico, que é bem importante, o baixo custo da produção da energia eólica e o desenvolvimento econômico, que normalmente vem acompanhado, né, da integração da eólica na matriz. A principal fonte da energia eólica é a diferença de radiação solar sobre a superfície da Terra, com uma pequena influência da rotação da Terra nesse processo de produção ou de surgimento da energia eólica. Os principais aspectos colocados aqui, então, um pouco mais em detalhe. Característica ambiental. Ela permite a manutenção ou a preservação de combustíveis fósseis, né? E redução de emissão de CO2 bastante significativa, já que não emite nenhum CO2. O outro aspecto importante é o de manter a economia e o uso da terra na mesma condição. Quer dizer, depois de instalar a eólica, eu posso continuar com a atividade que eu tinha naquele ambiente, permanecendo o mesmo uso da terra. A energia eólica é uma fonte que sempre vai existir e está disponível. Então, a gente não tem o risco de uma crise de petróleo, por exemplo, e não receber a fonte, né? Ou de uma crise de gás e não receber a fonte. E um outro aspecto bem importante no Brasil é a questão da complementariedade com a fonte hídrica. No Brasil, nós temos um regime de vento que é inverso ao regime de chuvas. O período de maior chuva é o período de menor vento e vice-versa. Quando eu tenho pouca chuva, eu tenho bastante vento. Isso permite que a gente mantenha as nossas reservas em hidrelétricas durante o período de poucas chuvas. Eu coloquei essa imagem para tentar apresentar para vocês essa questão importante da garantia do abastecimento. A eólica não tem combustível, não depende de um fornecedor, né? Ela vai sempre existir e estar disponível. Essa é a imagem que mostra essa complementariedade entre a fonte vento e chuva no Brasil. É realmente bastante frequente esse regime. Época de chuvas, poucos ventos. Época de ventos, poucas chuvas. A eólica tem sido uma das fontes que tem oferecido energia a menor custo nos leilões de energia no Brasil.
E, além disso, traz renda para o proprietário da terra, traz renda para o ambiente onde ela está instalada. Então, tem um grande impacto positivo econômico na região onde é instalada. Para ter uma ordem de grandeza dos custos de implantação das diferentes fontes, né, a eólica fica na faixa de $1.000 a $1.200 por quilowatt instalado. Então, a gente vê que ela está dentro da maioria das fontes, né, próxima à maioria das fontes, e consegue uma redução de custos na produção de energia, no valor da energia vendida. Não só no Brasil, no mundo todo tem se visto esse movimento, né, de crescimento da eólica. Um dado sobre o potencial, o que tem de potencial útil de eólica estimado no mundo, é uma quantidade muito grande de energia, né? Realmente, a gente pode passar muitos anos apostando nessa fonte. Na curva superior, do final de 2014, a gente tem o total que foi instalado em cada ano, dos últimos anos, desde de 97 até 2014. A gente vê também a crise do ano de 2012, 13, né? Uma queda na instalação anual, mas vê um crescimento, uma tendência de crescimento no que é instalado anualmente. E o valor acumulado, bom, certamente cresce bastante. Nós estamos hoje na faixa dos 400 gigawatts de potência eólica instalada, de equipamentos para conversão, na faixa de 400 gigawatts no mundo todo. É um número já que começa a ser expressivo. Como está distribuída essa produção? Aqui o instalado nos anos até o ano de 2014. Desde o ano de 2006 até o ano de 2014, o que se espera, o que foi instalado de eólica em cada região. Bom, a gente vê que a Ásia começou a participar do mercado, né, a partir aqui do ano de 2008, 2009, e tem um papel importante usando eólica. Isso é principalmente China e Índia, que estão aí aparecendo nessas barras. Pequeno movimento na África, um grande movimento tradicional já na Europa, e na América Latina, em 2006, foi o Parque Eólico de Osório, que apareceu ali em azulzinho. Depois disso, começou realmente a entrar a eólica, né, no Brasil, e o Brasil já está como o 10º país em instalação eólica no mundo. A América do Norte começou a aumentar em 2008, mais ou menos, um programa grande de renováveis. Incluiu a eólica na América do Norte e pequena instalação na região do Pacífico. E aqui a gente vê o Brasil como o 10º, ele ficaria oscilando entre o 9º e o 10º país em potência eólica instalada no mundo. E aqui a gente enxerga o que está acumulado no mundo, né? Onde a gente vê China, Estados Unidos, a Alemanha, Espanha, com grandes volumes de potência instalada, e anualmente o que tem sido instalado em cada ano, esse foi o ano de 2014, a gente vê que a China realmente começou a entrar no mercado, né? E está dominando quase 50% das instalações atualmente. Aqui, por região do mundo, né? A América Latina começou com algumas políticas, mas o país que tem mais instalações atualmente na América Latina é o Brasil, né? Quem está puxando as previsões. A expectativa em termos de acumular valores acumulados até 2019, a gente sempre vê um crescimento previsto, né, bem significativo. Assim como o professor Arno destacou, eu coloquei um exemplo do Atlas Eólico Europeu, para a gente ter uma ordem de grandeza de quanta energia eólica existe disponível na região e depois comparar com a nossa condição. Primeiro, vamos comparar o que existe de potência instalada e depois o que existe de potência disponível. Vamos ver que a gente tem muita coisa para fazer no Brasil ainda, né? Muito espaço para crescer ainda. Esse aqui é uma medição da velocidade média anual a 50 metros de altura da superfície da terra, do solo, né? As regiões da Alemanha, a região do Mar do Norte, ali, a Alemanha, a região da Inglaterra, elas apresentam valores que são da ordem de 6 metros por segundo de média, velocidade média anual. Esse é o Atlas Eólico brasileiro, com medições a 50 metros da superfície do solo, mesma faixa de medições. A partir do verde claro,
amarelo, vermelho e roxos, são todas velocidades acima de 6 metros por segundo, de média anual. Ou seja, o Brasil é praticamente dominado, tirando a Amazônia, que tem muita vegetação a 50 metros do solo, né? Dominado por regiões, todas com mais potencial eólico do que os melhores pontos da Europa. A distribuição da nossa matriz, a eólica está com uma faixa de 4% da potência instalada, no final de 2014. Os valores de quanto a gente tem de potência instalada por cada região, né? A gente vê sempre o Rio Grande do Sul com bastante participação, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Bahia, normalmente disputam os 3 primeiros lugares. Em 2019 se prevê chegar perto de 8% da matriz brasileira em eólica. É dobrar a participação atual em termos de percentual. Eu coloquei aqui a estimativa que existe sobre redução de emissão de CO2 devido a essa instalação eólica que já existe no Brasil. Então, quanto a gente deixou de emitir, né, de CO2 por conta dessa instalação. No Rio Grande do Sul, a gente tem um grande potencial. O potencial também é bem maior do que o nosso consumo de potência atual. A 50 metros do solo, a gente está acima de 6 metros por segundo em todo o estado, exceto ali o Vale do Rio Jacuí, onde a gente tem menos do que isso. A 100 metros, que é onde a gente tem instalado as turbinas atualmente, né, a gente tem todo o estado em excelentes condições para a produção de energia. Quanto mais vento, mais barata sai a energia que a gente tem disponível. Coeficiente de potência, que seria uma eficiência, né, dessa conversão, é muito bom na eólica, da ordem de 60%, enquanto que uma máquina a vapor ou um gerador diesel trabalham com 35%, 40% de eficiência. Então, do ponto de vista termodinâmico, é uma boa conversão. Como é feita essa conversão? Convertendo força aerodinâmica e rotação em potência no eixo da máquina, que vai girar o gerador elétrico, né, e converter isso em energia elétrica. Então, a gente trabalha bastante com aerodinâmica para poder projetar essas turbinas. Essa parte aerodinâmica é conectada ao gerador elétrico, que está aqui em vermelho, e então convertida em energia elétrica. E aqui a questão da aerodinâmica das pás, que a gente trabalha tanto numericamente, modelagem numérica, como modelagem experimental. Muito obrigada. Você assistiu a primeira parte do Conferências ILEA, que discutiu o futuro da energia eólica e da energia solar. Na semana que vem, na segunda parte do programa, apresentaremos aspectos da energia hídrica e da energia nuclear. Obrigada pela companhia e até semana que vem.